dos demais candidatos, como está sendo o dia dos demais candidatos, né? Ronaldo Caiado começou ali seu evento de pré-campanha em Goiânia, na Catedral Metropolitana de Goiânia, e segue hoje caminhando pelas cidades próximas aqui de Brasília, as mais próximas aqui por motivos que interessam a ele. Bom, o que estão me dizendo aqui é que da coletiva dele, ele disse o seguinte: escolheu o entorno do Distrito Federal para iniciar essa campanha por causa das ações realizadas na região durante sua gestão no governo de Goiás. Ele citou áreas como segurança pública, saúde, educação e programas sociais, até porque havia cidades do entorno do Distrito Federal que são de Goiás, que têm alta periculosidade, que são cidades extremamente perigosas. Ele disse ainda que os resultados da sua gestão estadual estão sendo usados durante a campanha para apresentar as propostas que pretende levar para o governo federal. Diz que pretende percorrer o Brasil nos próximos 49 dias. E sobre Kassab, ele disse que estava em São Paulo para acompanhar o início da campanha no estado, ou seja, Kassab não estava junto de Caiado. Isso aí abre um precedente enorme para críticas, porque se o seu vice não está presente com você no pontapé inicial dessa campanha, qual é a chance do Kassab confiar que o Caiado vai vencer uma eleição? Inclusive, eu peço que, se a gente tiver a fala do Caiado ou as imagens, a gente já mostre aqui para a nossa audiência, produção. A gente inicia hoje aqui a sua campanha. Nesse momento, qual que é o sentimento do senhor? Olha, tem muita responsabilidade, né? Comecei hoje assistindo à missa, é uma data importante para nós. É o momento onde nós comemoramos na Igreja Católica a ascensão da Virgem Maria ao céu. E eu pedi a ela que interceda muito por nós e que nos guie, que guie os nossos passos, com a responsabilidade que o resultado dessas eleições terá à frente o comando do país por mais 4 anos. É num momento difícil que passa o país, de grandes desafios, que eu espero poder chegar lá. E chegando, eu vou cumprir tudo aquilo que seja com muita garra e com muita determinação, resgatar esse Brasil sofrido, mas muito querido por todos nós, e devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Bom, eu queria comentar com vocês sobre essa questão do Kassab não participar do primeiro evento de campanha do Ronaldo Caiado. Muito me parece que o Kassab está preocupado com outras coisas, preocupado em eleger o presidente Lula, até pela fala dele nessa semana passada sobre o Flávio Bolsonaro, de que o Flávio Bolsonaro não tem chance alguma de vencer essas eleições. Então, me parece muito estranho o Kassab, enquanto vice, ter aceitado essa vice-presidência do Caiado. Ao invés de enaltecer o seu candidato, ele sequer fala do Caiado e ainda diz que Lula é quem vai ganhar as eleições. Então, isso me preocupa um pouco, o que está por trás dessa candidatura do Caiado, já que o próprio vice e presidente do partido não está preocupado com isso. E tem mais uma coisa, né? O Caiado liberou, né, o pessoal do PSD, que é candidato ao governo do estado, a pedir voto para quem quiser. Então, a gente tem uma situação em Pernambuco, que é a governadora Raquel Lira, que é do PSD, e que está pedindo voto, né? Está tentando associar a imagem dela ao presidente Lula, sendo que ela tem um candidato no partido dela, que é o Caiado. Então, isso é impensável, né, Neila? Você não pode lançar uma candidatura, na qual você, inclusive, é o vice, o presidente do partido, e dizer, olha, vota em quem você quiser, o partido não vai impor, né, que você suba no palanque do nosso próprio candidato. Então, o Caiado fez essa candidatura, o Gilberto Kassab fez essa candidatura, escolheu o Ronaldo Caiado para ser o candidato. O partido tinha o Ratinho Júnior, tinha o Eduardo Leite e tinha o Ronaldo Caiado. Quem decidiu pelo Caiado foi o Gilberto Kassab, porque a candidatura do Eduardo Leite e do Ratinho seria uma candidatura para valer, né? Ele não conseguiria fazer esse movimento que ele está fazendo se fosse com os dois, né? O Ronaldo Caiado está permitindo que isso ocorra, obviamente, senão ele já teria falado, olha, eu não vou participar de um circo, que é isso que a gente está vendo se transformar a campanha do Ronaldo Caiado. É um candidato que poderia ter força, Neila, porque muita gente que não quer o Lula ou o Flávio Bolsonaro e tem um pouco de medo do Renan, que é um candidato
bem mais à direita do que o Flávio, poderia ter o Ronaldo Caiado como alternativa, né? Mas é preciso que o eleitor entenda que é uma campanha para valer e não é isso que está aparecendo, até porque o Caiado também não conseguiu apoio de outros partidos para a sua campanha, não consegue nem do partido dele, imagine, para outros. Mas o Caiado vai ter uma missão importante nesta eleição, que é ajudar o Flávio a fazer esse contraponto ao governo do PT, vai participar dos debates, né? Ele é um político bastante experiente, em Goiás vai fazer o governador, vai fazer os 2 senadores, a mulher dele, ela é senadora, né? Numa chapa com o Alexandre Baldi, que foi deputado federal, uma chapa bastante forte, então ele tem ali 80% de aprovação, né? O Caiado tem resultados a apresentar numa campanha presidencial, mas ficou ali mais sozinho do que o Flávio Bolsonaro nessa disputa. Então, muita gente que conhece o Caiado sempre me pergunta, assim, não entendo por que ele não conseguiu engatar. O que o Kassab quis com esta candidatura? Negociar, né? Que é ali o que o Kassab faz com maior talento, né? Negociar no segundo turno o apoio do PSD, seja com quem estiver mais com possibilidade de vitória, né? Ele emplacar ali alguns ministros num próximo governo. Porque não se enganem, o Lula também vai abraçar o Centrão, pode falar o que quiser, já está abraçando, já se reuniu com o Alcolumbre, o Hugo Mota já declarou voto no Lula e com certeza um próximo governo Lula vai ter o apoio do PT para o Alcolumbre continuar presidente do Congresso e o Hugo Mota continuar presidente da Câmara. Ou seja, não muda nada, Neila. Agora, nesse momento, eles se afastam como se estivessem repulsa do Centrão, mas é óbvio que vão negociar com o Centrão muito logo ali, assim que as urnas forem abertas. Bom, quero ouvir o Felipe também sobre essa questão do Ronaldo Caiado e também da terceira via, né? Uma terceira via que não sobe, não deslancha. As últimas pesquisas mostram que os candidatos não são conhecidos no Brasil. É incrível isso, né? Como que um governador de um estado tão rico como Goiás, ou até mesmo Romeu Zema em Minas Gerais, que é um estado tão grande, não são pessoas conhecidas pelo Brasil. Esse desconhecimento é um dos fatores que não levam o crescimento do número deles. Óbvio, além da polaridade, a polarização não leva o crescimento da terceira via. Então, uma terceira via que não deslancha e que não cresce. Tem muita gente apostando que depois que começarem as campanhas e que eles puderem fazer aí o seu, vender o seu candidato, se vender, fazer sua autopromoção, isso possa mudar um pouco. Principalmente nos debates, né? Exatamente, principalmente nos debates. Vamos ver, porque se Lula não participa, se Flávio não participa, a gente vai ter ao menos Caiado e Zema participando dos debates. O Renan não pode participar, a não ser que seja convidado, porque ele só tem um deputado no seu partido, não tem aí um punch, não tem força eleitoral de acordo com a legislação para ser convidado para os debates de TV, acredite se quiser. Mas pode ser convidado. Vão ter que convidar, porque senão vai ficar ali vai ficar esvaziado ali, né? Provavelmente deve ser candidato. Conta pra gente, Felipe, a sua percepção aí da terceira via. Dá para negar que no Brasil tem 2 forças políticas muito claras, né? O lulismo, né, e o bolsonarismo. Então é normal que o ato de campanha original, né, inicial, seja o Lula, né, trazendo milhares de pessoas para o seu ato e o Bolsonaro trazendo milhares de pessoas para o seu ato também, né? O Caiado, né, apesar de se colocar como uma terceira via, né, como candidato da direita, de fato, não tem essa força política para a população. Então é natural também que o ato dele seja mais tímido, né? Seja muito mais formal do que, de fato, trazendo milhares de pessoas para lançar o seu ato. E por conta disso, eu creio que o Kassab não tenha participado desse ato inicial, né? E é bom lembrar, né, que o Caiado não era a opção principal do Kassab, né? O PSD ele é um partido que recebe muitas influências regionais, federais, né? Então, por exemplo, e tem uma situação um pouco complicada e complexa, né? Porque, por exemplo, o Otto Alencar do PSD da Bahia é muito ligada ao Lula. O Ratinho Júnior do PSD do Paraná é muito mais ligado ao bolsonarismo, né? Então, quando o Kassab resolveu lançar candidato próprio, na minha opinião, é muito mais para manter uma neutralidade, nem Lula, nem Bolsonaro, do que ter uma candidatura de fato viável, né? E aí, com isso, ele consegue, de certa forma,
alavancar, né, algumas candidaturas a deputado federal, a senador, que é o que o Kassab quer. Todo mundo sabe que, no final das contas, quanto maior a bancada, né, maior é também o fundo partidário. E o Kassab, se conseguir, com o Caiado, ter ali cerca de 5% a 10% da opção do eleitor, ele vai conseguir negociar muito bem no segundo turno o apoio, ao que tudo indica, ao Lula, né? Então manter a neutralidade, porque o PSD também tem essas influências regionais que são importantes para o crescimento do partido político, né? Agora, só queria colocar um ponto que eu acho importante, né? Até eu concordo com o que a Andressa colocou em relação que é muito mais fácil para o Lula, né, fazer um ato em São Paulo e trazer lideranças femininas que vão concorrer às eleições de São Paulo. Mas não dá para negar também, por exemplo, que a Benedita da Silva, que é candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, foi quem abriu, né, o ato do Lula, mostrando claramente a importância disso para o PT, desse ato para o PT, e não vi a mesma coisa na questão do ato do Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que é importante, como o bolsonarismo é uma força muito grande, assim como o lulismo, que esse ato do Bolsonaro tivesse mais lideranças políticas que apoiem o Flávio Bolsonaro. Isso, na minha opinião, eu senti meio esvaziado esse ato do Flávio Bolsonaro nesse sentido. Bom, temos que falar do Renan também, né, produção? A gente já tem alguma